Estudo Bíblico Números 22, versos 1 a 41. Princípio da história de Balaque e Balaão. Balaque é o rei moabita que chamou a Balaão, falso adivinho e profeta mercenário, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é descrito como um mercenário que negociava com seus donos, em Judas, verso 11. A doutrina de Balaão era que o povo não podia ser amaldiçoado contra a vontade divina. Poderia, entretanto, ser corrompido. Capítulo 31, verso 16, Tiago 4:4 e Apocalipse 2:14. O resultado se vê no capítulo 25, versos 1 e 2. Nota homilética: o 22º capítulo nos mostra 1. O triplo testemunho de Balaque. A. Do povo de Deus, verso 3. B. A religião, ao mandar buscar Balaão ao invés de guerrear contra Israel, verso 5. C. Da inutilidade da idolatria, já que nela não achará poder algum, verso 6. 2. O triplo conflito de Balaão. A. Entre o conhecimento e a vontade, já que Balaão conhecia quem era Israel e mesmo assim queria ganhar seu salário, verso 7. B. Entre o desejo e a consciência. A cobiça venceu apesar da vontade divina ter sido claramente revelada, verso 12. Note-se a maneira incompleta de Balaão em citar a mensagem de Deus, verso 13. C. Entre a obediência e a voluntariedade, porque tendo recebido uma proibição nítida, quis saber o que mais o Senhor diria, verso 19. Nunca surgem novos mandamentos até que venham novas circunstâncias. 3. A tripla reprovação divina. A. Até a permissão que Deus deu foi uma reprovação da fraqueza de Balaão, verso 20. B. A palavra divina já tinha sido pronunciada, verso 12. C. As circunstâncias que Deus impõe para dificultar o caminho do pecado muitas vezes nos revelam nosso erro, versos 22 a 26. Verso 5. Balaão. Balaão não era israelita, mas um sacerdote adivinho conhecido entre as nações daquele tempo. Balaque acreditava que esse homem podia lançar maldições sobre o povo, verso 6, influindo na vontade dos deuses e espíritos mediante seus conhecimentos ocultos de feitiçaria, de sortilégios e das manipulações misteriosas, versos 2 a 7, 24, verso 1. Nota: 1. Balaão pode anteriormente ter sido um verdadeiro seguidor de Deus, verso 18, e que depois se afastou da fé, tornando-se feiticeiro. Verso 7, capítulo 31, 16, Deuteronômio 23, versos 4 e 5, 2 Pedro 2,15 e Judas 11. 2. Como todos os demais falsos profetas, Balaão não tinha zelo genuíno pela honra de Deus, nem pela santidade do seu povo. Vendo ser-lhe impossível amaldiçoar o povo de Deus, Balaão o induziu ao pecado e à imoralidade. Capítulo 25, versos 1 a 6, 31, 16, Apocalipse 2, 14. Por isso, ele foi morto. Capítulo 31, verso 8. Verso 7. O preço dos encantamentos. Balaão estava sendo contratado como mágico, havendo na época a crença popular de que o próprio fato de um profeta pronunciar algo traria o efeito profetizado. Verso 12. É povo abençoado. Balaão tinha religião suficiente para ficar sabendo a verdadeira vontade de Deus, mas isso não quer dizer que sua voluntariedade sempre o deixaria seguir pelos passos que sabia ser os da vontade divina. A palavra de Deus é clara e simples, e fica complicada apenas para aqueles teólogos que querem ensinar o povo a fugir dos seus preceitos, sendo instrumentos na mão de Satanás para levar muitos a rejeitarem as maravilhosas promessas de Deus, que são a herança eterna dos que creem. Verso 17. Farei tudo o que me disseres. O profeta é convidado a estipular seu salário e as honras que quer receber. Verso 18. Senhor meu Deus. A referência de Balaão ao Senhor meu Deus pode indicar que sua adoração a muitos deuses incluiu o Deus de Israel.
As escrituras retratam Balaão como um homem cujo fator motivante era o dinheiro e não a retidão. Deuteronômio 23, versos 3 a 6, 2 Pedro 2, 15 e 16, Judas 11. Verso 22. A ira de Deus acendeu-se. Deus permitiu que Balaão seguisse seu caminho, mas ficou irado porque ele continuava interessado na oferta de Balaque. A cegueira espiritual de Balaão foi revelada através do incidente com a jumenta, versos 22, 32 e 33. Verso 23. Uma jumenta tem mais visão do que um homem cego pela cobiça. A ira de Deus tomou a forma de um anjo armado. Essa ira se inflamara porque Balaão, tendo a intenção de obedecer a Deus pela letra, iria perverter o espírito da vontade divina, capítulo 31, verso 16. Verso 28. Fez falar a jumenta. Para Deus nada é impossível. Está pronto a falar por milagres se a falta de fé que os homens têm exige revelações extras. O apóstolo Pedro nos ensina que esse milagre impediu os intentos do profeta de amaldiçoar Israel. 2 Pedro 2, versos 15 e 16. Verso 32. Como teu adversário. Deus é o adversário de todos os nossos pecados, e com ele temos que entrar em pacto cristão enquanto estamos no caminho dessa vida terrestre. Mateus 5, 25. Verso 35. Aquilo que eu te disser. Deus vence os intuitos malignos do homem. A própria perversidade de Balaão seria tornada em fonte de bênçãos, o que não inocenta esse profeta. Romanos 3, versos 5 a 8. Verso 36. Balaque, Balaão. Esse encontro simboliza o poderio cívico e o poderio eclesiástico, colaborando para restringir os verdadeiros fiéis a Deus. Verso 41. Bamote, Baal, quer dizer os lugares altos de Baal. Era, portanto, um monte consagrado à adoração das divindades pagãs.